Existe uma dor que não se anuncia com gritos. Ela não chega de repente, não explode, não causa escândalo. Ela se instala devagar, em silêncio, ocupando espaços que antes estavam vazios. É a dor do apego emocional. Você sente quando percebe que seu humor depende da resposta de alguém, quando o silêncio do outro pesa mais do que qualquer palavra, quando a ausência começa a ser interpretada como rejeição, abandono ou desvalor. Nesse ponto, já não se trata apenas de gostar de alguém, e sim de precisar. O apego emocional nasce exatamente aí, no momento em que algo externo passa a determinar sua paz interior. O estoicismo observou algo que continua atual. Quanto mais tentamos controlar o que não depende de nós, mais sofremos. E poucas coisas estão tão fora do nosso controle quanto os sentimentos, decisões e permanência das outras pessoas. Epicteto começa seu ensinamento com uma afirmação simples e devastadora: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa divisão, aparentemente óbvia, é ignorada quase todos os dias. Quando se trata de relações emocionais, queremos controlar a forma como somos amados, lembrados, priorizados. O apego emocional surge quando confundimos desejo com direito. Quando acreditamos que, por amar alguém, essa pessoa deveria agir de determinada maneira. Quando transformamos expectativas em exigências silenciosas. E o problema não está em amar, e sim em amar acreditando que o outro nos deve estabilidade emocional. Para o estoicismo, isso é uma inversão perigosa. Significa entregar aquilo que temos de mais precioso, nossa tranquilidade interior, a algo que não controlamos. É como colocar sua paz nas mãos de alguém que sequer sabe que está segurando algo tão valioso. Sêneca alertava que o maior erro humano é depositar felicidade em bases instáveis. Pessoas mudam, sentimentos oscilam, circunstâncias se transformam. Quando fazemos da permanência do outro uma condição para o nosso equilíbrio, criamos uma dependência invisível, mas profundamente desgastante. O apego emocional, visto sob a lente estoica, não é apenas um sentimento intenso. É um julgamento equivocado. É a crença de que sem aquela pessoa, sem aquela relação, sem aquele reconhecimento, a vida perde valor. E toda vez que acreditamos nisso, nos tornamos vulneráveis à ansiedade, ao medo da perda e ao sofrimento antecipado. Marco Aurélio escreveu que tudo aquilo que amamos deve ser visto como algo emprestado pela vida. Não porque a vida seja cruel, mas porque ela é transitória. Pessoas entram e saem, relações começam e terminam. Nada garante permanência. E resistir a essa verdade é lutar contra a própria natureza das coisas. O apego emocional, portanto, não nasce do amor, mas do medo. Medo de ficar sozinho, de não ser suficiente, de perder aquilo que dá sentido aos dias. O estoicismo não nega esses medos. Ele os reconhece, mas ensina algo fundamental. Não devemos organizar nossa vida em torno daquilo que pode nos ser retirado a qualquer momento. Quando você se apega, não ama o outro como ele é, mas como uma âncora emocional. Você não se conecta por escolha consciente, mas por necessidade. E toda relação baseada na necessidade carrega, cedo ou tarde, sofrimento. É por isso que o estoicismo insiste tanto na autonomia interior. Não como isolamento emocional, mas como maturidade. Ser emocionalmente autônomo não significa não amar. Significa não se perder. Significa saber que, mesmo na ausência do outro, você continua inteiro. O apego emocional promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete estabilidade, mas gera medo constante. Promete amor, mas frequentemente produz dependência. E é exatamente por isso que os estoicos defendiam um tipo diferente de vínculo. Um vínculo consciente da impermanência, baseado na virtude, no respeito e na liberdade interior. Antes de continuar, se este assunto já está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Se o apego emocional fosse resumido em uma única palavra, seria expectativa. Não a expectativa consciente, declarada em voz alta, mas aquela silenciosa, quase invisível, que se infiltra nos pensamentos e começa a ditar como o outro deveria agir, responder, demonstrar afeto
ou prioridade. É nesse território que o sofrimento ganha força. Para o estoicismo, a expectativa é um dos maiores inimigos da serenidade. Não porque seja errada em si, mas porque costuma ser direcionada para aquilo que não controlamos. O problema não é esperar algo bom, mas precisar que isso aconteça para ficar em paz. Epicteto ensinava que não sofremos pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. Quando alguém demora a responder, quando se afasta emocionalmente, quando muda de comportamento, o fato em si é neutro. O apego emocional cria uma vigilância constante. Você começa a observar detalhes mínimos: o tom da mensagem, o tempo de resposta, a frequência do contato, o entusiasmo ou a falta dele. Cada pequeno sinal passa a ser analisado como um termômetro do seu próprio valor. Isso é exaustivo e profundamente injusto consigo mesmo. Para os estoicos, esse comportamento é uma forma de escravidão emocional. Você se torna refém de sinais externos. Sua tranquilidade oscila conforme o humor, a atenção ou a disponibilidade de outra pessoa. É uma vida emocional instável, construída sobre variáveis incontroláveis. Marco Aurélio alertava que, sempre que nos perturbamos por algo externo, não é esse algo que nos domina, mas o valor excessivo que lhe atribuímos. Quando alguém se torna indispensável para a sua paz, essa pessoa passa a ter poder sobre você, mesmo sem querer. O desejo de controle surge como uma tentativa de aliviar a ansiedade. Tentamos prever comportamentos, antecipar problemas, ajustar atitudes para garantir que o outro permaneça. Mas esse controle é ilusório. O estoicismo chama esse esforço inútil, de luta contra a ordem natural das coisas. Tudo o que é humano está sujeito à mudança. Tentar congelar sentimentos é como tentar segurar água com as mãos. E quanto mais tentamos controlar, mais medo sentimos de perder. O apego emocional, nesse sentido, é alimentado por uma confusão perigosa. A ideia de que o outro é responsável por preencher vazios internos. Quando acreditamos nisso, qualquer ameaça à relação se transforma em ameaça à nossa identidade. Sêneca disse que ninguém deveria construir sua felicidade sobre algo que não depende exclusivamente de si. Não porque isso seja frio, mas porque é sensato. O mundo não nos deve estabilidade emocional. Pessoas não nos devem permanência. Elas escolhem, e essa escolha é sempre livre. O estoicismo não propõe indiferença. Propõe clareza, amar sem exigir garantias, conectar-se sem se anular. A expectativa excessiva também distorce a forma como percebemos o amor. Passamos a medir afeto por frequência, intensidade, constância. Esquecemos que pessoas demonstram sentimentos de maneiras diferentes. O apego nos torna menos generosos na interpretação e mais rígidos na cobrança, ainda que silenciosa. E toda cobrança silenciosa gera ressentimento. Para o estoicismo, quando nos sentimos emocionalmente desequilibrados, o primeiro passo não é exigir mudança do outro, mas investigar nossos próprios julgamentos. O que exatamente estou esperando? Por que isso se tornou tão necessário? Que temo perder se isso não acontecer? Essas perguntas são desconfortáveis, mas libertadoras. O apego emocional se sustenta na ideia de que a vida será menor sem determinada pessoa. O estoicismo confronta essa crença com firmeza. Sua vida pertence a você, não às circunstâncias, nem às pessoas que passam por ela. Isso não significa que as relações não importam, mas que elas não devem ocupar o lugar daquilo que só você pode construir. Equilíbrio interior, dignidade emocional e autonomia. Existe uma confusão silenciosa que atravessa séculos. A ideia de que amar profundamente exige apagar-se profundamente. O estoicismo rompe com essa crença de maneira quase revolucionária. Para os estoicos, amar não é se fundir, não é perder-se, não é transformar o outro em um pilar indispensável da própria estabilidade emocional. Amar é escolher, não precisar. Essa distinção é sutil, mas muda tudo. Quando você escolhe alguém, permanece porque quer. O apego emocional nasce exatamente nesse ponto de transição, quando o amor deixa de ser um movimento livre e passa a ser uma âncora. Os estoicos entendiam que toda dependência emocional carrega uma forma de medo. Marco Aurélio escreveu que ninguém pode roubar aquilo que está verdadeiramente sob nosso domínio: nossos pensamentos, julgamentos e valores.
Quando colocamos nossa paz nas mãos de outra pessoa, fazemos exatamente o oposto. Entregamos voluntariamente aquilo que deveria ser inviolável. Amar sem apego não significa amar menos. Significa amar de maneira mais lúcida. É compreender que o outro é um ser completo, com vontades próprias, ciclos próprios, limitações próprias, e que nenhuma dessas coisas existe para validar ou invalidar você. O apego emocional costuma se disfarçar de cuidado. Dizemos que é zelo, preocupação, intensidade, mas no fundo, muitas vezes é uma tentativa de garantir permanência. O estoicismo rejeita essa lógica, porque ela parte de uma premissa falsa, a de que podemos controlar decisões alheias por meio do nosso comportamento. Não podemos. Sêneca foi direto ao afirmar que nenhuma relação deveria ser sustentada pelo medo da perda. Quando isso acontece, o amor já não é livre, é defensivo. E tudo o que nasce da defesa tende a se tornar rígido, tenso, frágil. Amar sem apego é aceitar que o outro pode mudar. E, ainda assim, você permanece inteiro. Isso não significa que a perda não dói. Os estoicos nunca negaram a dor. Eles negaram a ideia de que a dor precisa se transformar em destruição interna. Existe uma diferença enorme entre sentir tristeza e perder a dignidade emocional. O apego emocional costuma levar à fusão de identidades. Você começa a se definir a partir da relação. Seus planos, humores, expectativas e até sua visão de futuro passam a depender da continuidade daquele vínculo. Quando isso acontece, qualquer instabilidade externa se torna uma ameaça existencial. Para o estoicismo, isso é um erro estratégico de vida. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim manter seu centro intacto. Epicteto ensinava que devemos tratar tudo o que amamos como algo emprestado, não no sentido frio da palavra, mas no sentido realista. Pessoas entram em nossas vidas sem garantias eternas. Reconhecer isso não diminui o amor. Purifica. Quando você entende que nada é garantido, passa a valorizar mais o presente e exigir menos do futuro. O apego emocional vive no amanhã. O amor estoico vive no agora. Essa perspectiva também muda a forma como lidamos com rejeição, afastamento ou indiferença. Em vez de interpretar esses eventos como ataques ao nosso valor, aprendemos a vê-los como expressões da liberdade alheia. O estoicismo ensina que ninguém é obrigado a permanecer, e aceitar isso é um ato de maturidade o defriessa. Quando você ama de forma estoica, você se oferece por inteiro, mas não se vende. Você não ameaça ir embora para ser valorizado, não se humilha para ser escolhido. Não se molda excessivamente para caber no desejo do outro. Você permanece fiel aos seus princípios, mesmo quando isso significa perder alguém. Essa postura não afasta pessoas emocionalmente saudáveis. Pelo contrário, atrai respeito. O apego emocional repele aquilo que tenta desesperadamente segurar. O estoicismo nos convida a uma forma de amor mais rara e mais difícil. Aquela que não depende de garantias externas. Nenhum tema revela tanto o apego emocional quanto a perda. Enquanto tudo está bem, o apego se disfarça de amor intenso, cuidado excessivo, presença constante. Mas quando o outro se afasta, por escolha, circunstância ou destino, o apego se revela em sua forma mais crua. Sofrimento desmedido, desorientação interna, sensação de que algo essencial foi arrancado. O estoicismo não promete que a perda não dói. Ele promete algo mais honesto e mais difícil, que a dor não precisa se transformar em ruína. Marco Aurélio escreveu que tudo o que nasce está destinado a mudar ou desaparecer. Essa não era uma afirmação pessimista, mas libertadora. Sofremos não porque as coisas acabam, mas porque insistimos que não deveriam acabar. A dor da perda se intensifica quando confundimos presença com posse. O estoicismo rompe com essa ilusão. Ele nos ensina que ninguém é propriedade de ninguém, nem parceiros, nem amigos, nem filhos, nem pessoas que amamos profundamente. Todos são livres, inclusive para partir. Aceitar isso não nos torna insensíveis, nos torna lúcidos. A ausência dói porque revela algo que evitávamos encarar.
A dependência emocional, quando o outro se vai e tudo desmorona por dentro, não é apenas saudade que sentimos. É a percepção de que entregamos ao outro uma função que nunca deveria ter sido dele. Sustentar nossa paz. Epicteto dizia que devemos separar o evento do julgamento. A perda é o evento. O colapso interno é o julgamento. O sofrimento extremo nasce quando interpretamos a ausência como prova de abandono, rejeição ou insuficiência pessoal. Mas o estoicismo nos convida a uma pergunta difícil. O que exatamente foi perdido? Foi o outro ou foi a imagem que criamos? A relação ria ou a expectativa do que ela deveria ter sido? O vínculo ou a segurança emocional que terceirizamos? Grande parte da dor vem da quebra de expectativas, não da perda em si. Quando alguém se afasta, nossa mente cria narrativas. Não fui suficiente, fui substituído, algo está errado comigo. O estoicismo chama isso de julgamentos não examinados. E é exatamente neles que a dor se multiplica. A filosofia estoica nos ensina a olhar para a ausência com sobriedade. A dizer a si mesmo: isso aconteceu. Não posso mudar o fato. Posso, porém, escolher como responder. Essa escolha não elimina o luto, mas impede que ele se transforme em desespero. Existe um luto saudável, que reconhece a dor, honra o que foi vivido e aceita a impermanência. E existe um luto adoecido, que se alimenta de resistência, negação e apego. O estoicismo propõe o primeiro. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Revivemos conversas, criamos cenários alternativos, ensaiamos reencontros que nunca acontecerão. Cada um desses movimentos aprofunda o apego e prolonga o sofrimento. A disciplina estoica da mente consiste em trazer a atenção de volta ao que é real, ao que está presente, ao que depende de nós. Você não controla a decisão do outro. Não controla os sentimentos do outro. Não controla o tempo, nem as mudanças. Mas controla sua postura interna. E aqui surge um ponto crucial. Aceitar a perda não significa fechar o coração, mas fechar a ilusão. O erro comum é acreditar que, para não sofrer novamente, é preciso se tornar frio, distante, desconfiado. O estoicismo rejeita essa armadura emocional. Ela não protege, apenas isola. O que o estoicismo propõe é algo mais refinado. Vulnerabilidade com limites. Você pode se abrir novamente sem se abandonar, amar sem se dissolver, se envolver sem se apegar ao resultado. Quando a ausência é acolhida com lucidez, ela se transforma em aprendizado. Revela onde nos perdemos de nós mesmos. Depositamos expectativas excessivas. Confundimos amor com necessidade. Marco Aurélio aconselhava a se lembrar constantemente de que tudo o que amamos é transitório. Não para viver em medo, mas para viver com presença. Quando você ama sabendo que pode perder, você ama melhor. A dor da perda também nos ensina a reconectar com algo essencial: nossa própria companhia. O apego emocional muitas vezes é uma fuga silenciosa de si mesmo. Quando o outro se vai, somos forçados a nos encarar. E isso assusta. Mas é exatamente aí que começa a maturidade emocional estoica. Aprender a ficar consigo mesmo sem se sentir incompleto. Reconstruir a própria rotina, identidade e propósito, sem depender da validação externa. O estoicismo não nos pede que apaguemos memórias, mas que não sejamos prisioneiros delas. Você pode honrar o que foi vivido sem desejar que volte. Pode guardar gratidão sem exigir repetição. Pode sentir saudade sem se perder nela. O estoicismo não foi criado para ser admirado, foi criado para ser vivido. Epicteto dizia que a filosofia não serve para ornamentar discursos, mas para curar a alma. E a cura do apego emocional começa com uma pergunta simples e brutalmente honesta: onde estou colocando minha segurança emocional? Se a resposta for no outro, o sofrimento é apenas questão de tempo. O estoicismo ensina que a única base segura é aquilo que depende de nós. Nossos valores, escolhas, caráter e postura diante da vida. Quando essa base é sólida, os relacionamentos deixam de ser muletas emocionais e passam a ser encontros livres. O primeiro exercício estoico contra o apego emocional é aprender a observar seus próprios pensamentos. O apego se alimenta de narrativas automáticas. Preciso dessa pessoa.
Sem ela eu não sou nada. Se ela se afastar, eu perco tudo. O estoicismo convida você a questionar essas ideias, não com negação emocional, mas com lucidez. Ao separar fatos de interpretações, você enfraquece a raiz do apego. Marco Aurélio recomendava um exercício simples e poderoso. Lembrar diariamente que tudo o que amamos é transitório. Pessoas, fases, relações, sentimentos. Isso não gera frieza, gera presen. Quando você aceita a impermanência, deixa de exigir garantias impossíveis. Ama mais intensamente o agora e sofre menos com o depois. O apego emocional vive de promessas eternas. O amor estoico vive de consciência. O estoicismo ensina a amar sem desaparecer dentro do outro. Isso significa manter interesses, valores, tempo, identidade próprios. Relacionamentos saudáveis são encontros entre inteiros, não tentativas de completar vazios. Quando você abandona a própria vida para sustentar uma relação, o apego já venceu. Um erro comum é confundir desapego com frieza. O estoicismo não ensina indiferença afetiva, ensina equilíbrio. Você pode sentir profundamente, sem se perder, se envolver, sem se escravizar, amar sem se tornar refém. O coração estoico é sensível, mas não é desgovernado. Por fim, o estoicismo nos lembra de algo essencial. A relação mais longa da sua vida é com você mesmo. Quando você aprende a ficar consigo sem desespero, o apego emocional perde força. Quando sua identidade não depende do olhar do outro, a rejeição deixa de ser devastadora. Você passa a escolher relações, não a mendigá-las. E aqui está a verdadeira liberdade: amar intensamente, sabendo que pode perder. Sentir saudade sem se destruir. Isso é estoicismo aplicado ao coração humano. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal e deixe o like.